Senhor, seu coração, paz que excede todo entendimento, paz do Senhor. A paz é para todos, todos têm paz. Ainda que a paz não esteja em todos, ela está disponível, ela está acessível, ela está para todos. E é a paz do Senhor, paz do Senhor. Por falar em paz, vamos à Bíblia Sagrada? Bom, deixa eu centralizar aqui um pouquinho. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quero vos dizer que eu sou o pastor Ismael, popularmente conhecido como pastor Dinho Júnior, certo? Eu quero vos trazer mais séries de estudos bíblicos acerca do Espírito Santo. Vou trazer outros temas também, mas vamos falar do Espírito Santo. E vamos falar da paz do Senhor. Duas coisas importantes. Ter paz é algo imprescindível. Ter o Espírito Santo é algo indispensável. Como poder associar uma coisa com a outra? Bom, vamos à Bíblia. Se você tiver seu exemplar bíblico, abra o seu livro sagrado. Capítulo de número 14, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a partir do versículo 15. Capítulo de número 14, a partir do versículo 15. Enquanto você procura a tua Bíblia ou o livro mencionado aqui, como seu respectivo capítulo e versículo, portanto, o capítulo 14, versículo 15, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Para você que talvez tenha menos familiaridade com a Bíblia, o livro de João, os Evangelhos, fica no Novo Testamento, certo? Parte direita do seu livro sagrado, é o quarto livro. Começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? 14º capítulo, ou seja, 14, e versículo 15. João, capítulo de número 14, versículo de número 15 a seguir. O capítulo é sempre o maior, o versículo sempre o menor. Estou dizendo isso pois posso estar diante de alguém que é leigo, que tem pouco conhecimento, pouca familiaridade com a Bíblia e, portanto, ter dificuldades aí na procura. Enquanto vocês procuram, quero mais uma vez dizer que sou o pastor Dinho Júnior, ou o pastor Ismael, para os que não me conhecem, e este é o nosso canal no YouTube. Peço que compartilhe, que se inscreva, tá certo? Manda um like para reforçar o canal, a fim de que possamos levar a palavra de Deus aos corações de pessoas mais distantes, tá certo? Bom, dito isso, eu acredito que todos já estão em posse da palavra de Deus, no livro sagrado, e certamente já encontraram o texto que vamos ler. Capítulo 14 de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Está escrito, pode ser que haja uma diferença, ok? Nas versões aí, mas isso é independente. Se você tiver alguma dúvida, deixe sua pergunta que eu atentamente estarei lendo e respondendo oportunamente. Diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Versículo 19 diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele que conhecereis que estou em meu Pai,
naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ponto. Bom, esse texto talvez para alguns seja familiar, para outros pouco conhecido, ou não conhece nada acerca desse versículo, desse texto. Evidentemente que esse texto foi reproduzido por João, que foi um dos que seguiram Jesus. Um dos que seguiu Jesus. Então João, quando escreve este livro, ele escreve para os cristãos, para os, vou chamar assim, os crentes, certo? Porque Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para Teófilo e João escreve para os crentes. Um dia eu posso explicar isso com detalhes, mas o foco aqui é explicar sobre o Espírito Santo. Bom, na teologia existem algumas matérias, entre elas está a matéria que faz menção ao Espírito Santo, conhecida como pneumatologia. Pneu vem de sopro, né? O Espírito. Teologia, pneumatologia, pneumático, né? Pneumatologia é o estudo. Fala que é o Espírito. Teologia ou logia, estudo sobre o Espírito. Ok? Só que esse Espírito é com letra maiúscula. Por quê? Porque nós, assim como temos o fôlego de vida dado por Deus, que é um Espírito, né? Nós também podemos receber o Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito de vida, outra coisa é receber o Espírito Santo. Qual é a diferença? Todos nós, evidentemente, né, como seres humanos, recebemos o fôlego, o sopro de Deus. A narina do homem fez dele um ser vivente e, portanto, esse homem recebe o Espírito de vida. O ser humano, portanto, recebeu o Espírito de vida através do sopro de vida, sopro de Deus. Este Espírito que você e eu, na qualidade de humanos, temos, ele serve, evidentemente, para que tenhamos condições de viver. E a vida que nós vivemos em função desse Espírito, ela nos dá condições para transitar, falar, andar, negociar, circular para onde quisermos ir, e nos dá também condições de entender as coisas. É o intelecto que vem do cérebro, da mente, e é o espírito. Confere? Bom, isso basicamente. Eu não quero me aprofundar, pois, como eu já disse, certamente estou ensinando ou falando com pessoas que totalmente desconhecem a Bíblia. Então eu não posso trazer algo tão profundo para não confundir algumas mentes. Mas na medida em que a gente estiver ensinando, quem tiver curiosidades um pouco mais aprofundada, a gente poderá responder oportunamente a essas pessoas. Ok? Bom, então vamos lá. Quando Jesus começa a falar com os discípulos acerca do Espírito Santo, ele estava já lhes prevenindo que ele subiria, mas deixaria o Consolador.
Se nós formos entender ou estudar um pouco sobre o que é tricotomia, nós somos tricotômicos, ou seja, espírito, alma e corpo, ok? Então há em nós o espírito, que é o fôlego de vida, a alma, que é a emoção, a sede das emoções, e o corpo, que é essa matéria, a carcaça, chamada também de bainha da alma, ok? Porém, o Espírito Santo, prometido por Deus, através de Jesus, seria para quê? Eis a questão. Onde está a nossa moral? Onde está o nosso caráter? Uma pergunta curiosa. Eu faço essa pergunta em razão da segunda pergunta. A segunda pergunta que é de qual é a segunda pergunta? O que significa o Espírito de Deus na vida do homem? O Espírito do homem traz a ele a razão, por isso está na mente. O coração é a emoção, a mente a razão. E assim sendo, há em nós a semelhança de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O que quer dizer imagem? A imagem significa reputação, comportamento que está intrinsecamente ligada ao caráter, tá certo? Então, quando nós temos bom caráter, significa dizer que o nosso espírito está bem, nosso espírito está, vamos dizer, incorruptível. Não seria exatamente a palavra incorruptível, mas seria puro, vamos chamar assim. Espírito reto, puro, íntegro, limpo, ok? Sem culpa. Quando o nosso caráter ele é corrompido, aí então o nosso espírito, portanto, vamos chamar assim, a nossa mente, ela está cauterizada, corrompida. Espírito, mente, é a mesma coisa no sentido de abstrato, ok? O espírito é abstrato, não é concreto, assim como a alma também, sendo imortal, também é abstrato, assim como a fé é algo abstrato. O sopro é abstrato, você sopra, você sente o vento, mas não pega o vento que você soprou, confere? Então é abstrato. Tudo que está ligado à mente é algo abstrato, porém é acessível no sentido de corrupção. Assim como o nosso corpo passa pelo processo de corrupção, ou seja, apodrece a carne, as vísceras do corpo, nosso caráter também pode ser apodrecido através das atitudes e comportamento que nós adquirimos a partir do momento em que nós enveredarmos para o erro. Ok? Observa um exemplo muito claro. Aconteceu na vida de Davi. Davi, por motivos de distração, de cuidado, ou por excesso de cuidado, uma coisa aconteceu na vida de Davi para algo, assim, digamos, surreal. Seria impraticável, seria improvável que Davi cometesse o que ele cometeu. Diante de tudo que Deus havia dito para ele, prometido para ele, feito através dele, Davi cobiça uma mulher. Olha isso. Davi está na sacada do seu palácio e avista uma mulher banhando-se na piscina e ele ficou interessado em conhecer a mulher, pois o seu corpo havia o atraído. Então ele procura informações acerca daquela mulher e disseram a ele, olha, aquela mulher é a mulher de Urias, teu fiel escudeiro, teu fiel soldado, um dos teus valentes, enfim. E aí Davi ainda assim mandou buscar a mulher. A atração física chamou a atenção de Davi. Ele ignorou o fato dela ser casada, ele ignorou o fato dele ser rei, ele ignorou todos os fatores e quis correr o risco. E de fato correu o risco. A Bíblia diz que ele namorou a mulher, eles foram para a cama, né? E ele entrou, a mulher teve relação sexual com ela
trouxe um filho como consequência. Bom, talvez você conheça um pouco a história, mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer que nesta ocasião, Davi era um homem cheio do Espírito Santo. A pergunta é, por que o Espírito Santo não impediu que Davi cometesse tal pecado? Observe, quando você tem o Espírito Santo, assim como você tem o Espírito de vida, a mente, o caráter, como eu disse, o bom caráter, você tem moral, você tem princípios, tem disciplina, enfim, você tem todas as virtudes e os adjetivos qualificativos que lhe dão, certo? Que lhe dão condições de você dizer não para um roubo, para uma falcatrua, para qualquer caminho que possa lhe enveredar para o mal. Você tem o direito de dizer não. A sua mente fala, cuidado, cuidado, cuidado. Você passa por cima daquilo. Certamente o Espírito Santo talvez tenha dito a Davi para que ele tomasse cuidado, mas ele preferiu arriscar e desobedeceu. Muito provavelmente. Pois todos nós que temos o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos previne, ele nos adverte quando nós estamos próximos de cometer algum erro que possa culminar com a nossa quebra de aliança. Ok? Portanto, se nós ignorarmos, o Espírito Santo não nos força a nada. Ele simplesmente nos alerta. Davi talvez foi alertado, mas ignorou ou subestimou. Eu só quero conhecê-la, não vou fazer nada com ela. Não vou me envolver sexualmente, não vou me envolver emocionalmente, não vou me envolver fisicamente. Eu só quero conhecê-la de perto. E admirá-la de perto. E de repente Davi pensou em simplesmente elogiar o corpo dela, pois mesmo havia chamado a sua atenção. Agora, o que conversaram para que Davi chegasse ali de fato, para que Davi realmente chegasse a levá-la para a sua cama e ter relações com ela, evidentemente que nós não sabemos. E certamente nunca vamos saber. O que ocorre é que no número 151 de Salmos, pois Salmo não é capítulo nem versículo, é número e verso. Salmo 151, verso 10. Davi escreveu dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos ver? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deixa eu ver. Desculpa, é 50, eu falei 150, olha que gráfico. Bonitamente, então eu falei, vamos ver, senão eu passaria aqui e alguém escrever aí no comentário, o senhor citou um versículo errado, ou um livro errado, ou um número errado. Salmo 51, perdão, 1000 vezes. Salmo 51, verso 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ok. Este verso explica sobre o comportamento e o caráter de Davi, nada mais. O coração dele estava corrompido, pois o coração dele se apaixonou por uma mulher comprometida, e a mente dele se corrompeu em razão disso. A Bíblia faz menção da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. O que é concupiscência? Vontade excessiva, vontade fora do controle, vontade incomunal. Eu ia escrever na lousa aqui, mas eu acho que o reflexo poderia não ajudar vocês a compreensão, tá certo? Então eu não vou escrever. Então, concupiscência é uma palavra latina que é concupiscência, que quer dizer vontade, muita vontade. Então essa muita vontade levou Davi a este pecado. E a soberba foi, não vai acontecer nada, eu só quero conhecê-la. Provavelmente ele tenha pensado isso. O que nós estamos lendo é que ele pediu a Deus que mudasse o coração e a sua mente, ou seja, que Deus renovasse o seu caráter, que já estava corrompido em razão do pecado que ele cometeu. Ok? Ótimo. O verso 11 diz o seguinte: não me lances fora da tua presença. Olha isso. E não retires de mim o teu Espírito Santo.
Isso aqui que é importante. Davi estava preocupado com o caráter enquanto homem, e estava preocupado com o coração enquanto ser humano. Mas havia uma preocupação em Davi também, o Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo na vida do homem? Caráter espiritual. Então, quando Jesus, no capítulo 14, eu li esse texto envolvendo Davi, para você entender. Quando Jesus, no capítulo 14, versículo 15, 16, até o 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, quando Jesus faz menção a esse Espírito Santo, Jesus está falando do caráter cristão. Então, quando você se torna um evangélico, quando você aceita, quando você se entrega a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você, na medida dessa confissão, você recebe o Espírito Santo. E para que serve o Espírito Santo na sua vida? Para você receber o caráter cristão, o caráter de Deus. Ok? Então você tem um Espírito, tá certo? Com letra minúscula, que faz menção à mente. Portanto, ali é a sua moral, o seu bom caráter. E ele pode ser corrompido ao você escolher viver uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, de promiscuidade, uma vida de roubo, uma vida de mentira. Então o seu caráter ele está sendo deturpado, está sendo corrompido, apodrecido. Então você torna-se uma pessoa sem índole, sem caráter, com princípios corrompidos. Talvez você tinha bons princípios, eu tinha bons princípios, mas em razão da companhia ou da escolha que eu fiz na vida, eu passei a ser uma pessoa de mau caráter e, portanto, de má índole, uma pessoa não confiável. Tá certo? Então, o corrupto, primeiro ele corrompe-se a mente e o coração, depois ele passa a corromper as demais pessoas, ou seja, ele se torna um corruptor. Ele transmite, ele propaga, ele dissemina, ele espalha a corrupção. Tá certo? Portanto, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo o caráter cristão, o caráter de Deus. Então esse Espírito Santo vai ajudar você a ter um bom caráter também como ser humano. E, consequentemente, ou simultaneamente, você também terá o caráter cristão, ou seja, aquilo que você fazia sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, você passa a ter a ajuda do Espírito Santo para fazer diferente. Ok? Então, digamos que um ser humano, ele tem todos os adjetivos, todas as qualidades, só que ele não tem o hábito de estar sempre lendo a palavra de Deus. Ele não tem o hábito de estar sempre em oração. Ele não tem o hábito de estar sempre falando com Deus. Ele vive uma vida social tranquila, mas ele não tem uma relação com Deus, que chamamos de religião. Ele não professa sua fé. Ele não demonstra necessidade de Deus, vontade de falar com Deus, dependência de Deus. Ele acha que tudo que ele está fazendo não está fazendo mal para ninguém, está tudo bem. Ele vive uma vida ali meio que, despretensiosa. Agora, quando você recebe o Espírito de Deus, daí você passa a ter compromisso com Ele. E o compromisso leva você a sempre estar em contato com Ele, falando com Ele, demonstrando o seu amor por Ele, a sua submissão, a sua dependência. Isso sempre lhe quer em contato com Deus. Assim como o filho procura sempre estar em contato com os pais, quando na dependência dos pais. Para uma assinatura, para uma viagem, para um passeio, para comprar ou para obter alguma coisa, o filho sempre procura o pai e a mãe, pede orientação, permissão. Por quê? Porque é dependente do pai e da mãe. Nós, na qualidade de filhos de Deus, precisamos demonstrar isso, dependência de Deus. Então, tudo que vamos fazer, não podemos fazer simplesmente por achar que vai dar certo. Precisamos pedir direção de Deus. Você passa a ter esse compromisso, essa consciência de falar com Deus, de tudo que você vai fazer, a partir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dirige ao Pai. Observa o que Jesus disse. Olha isso.
Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que é isso? A relação entre família. Então, você fará parte da família de Deus, sendo irmão de Jesus e filho de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, olha isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a prova do amor que você quis ter por Deus está na obediência ao que Ele deixou para você obedecer. As ordens, as diretrizes, aos mandamentos, às escrituras. Então quando você vive uma vida totalmente paralela à vontade de Deus, você não pode dizer que ama Deus. Tem muita gente que diz, eu amo a Deus. Deus está no meu coração. Então, para Ele estar no teu coração, precisa passar por alguns processos. Processo de transformação, libertação. Tá certo? Para a partir desse momento, você receber de Deus, você recebe de Deus a transformação e, consequentemente, o Espírito Santo, que é o caráter cristão. E entendo o caráter cristão na sua vida, você natural e automaticamente passa a viver uma vida diferente da vida que você vivia. Aquela vida absoluta, aquela vida irresponsável, aquela vida independente de Deus, fazia tudo por atropelo. Então, tinha coisas que davam certo, coincidentemente ou curiosamente dava certo. Você nunca atribuía a Deus, atribuía suas forças, suas condições, suas amizades, suas influências, embora seja Deus. Por trás de tudo que deu certo, Deus esteve controlando a sua vida e você não percebeu. Mas quando você passa a ter esse relacionamento de filho de Deus, com o próprio Deus, você faz tudo segundo a vontade de Deus. Observa que Jesus, quando ele fez a oração próximo da sua prisão, ele foi e fez uma oração. Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse sofrimento. Então, antes dele passar pelo sofrimento, ele pediu autorização para que ele não mais passasse por aquilo. Só que o Pai silenciou-se e Jesus entendeu que o silêncio de Deus era o quê? Era não. Deus estava indeferindo o pedido dele, ou seja, ele passaria pelo sofrimento. Aí ele volta a orar e diz, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe o que é isso? Submissão, dependência e obediência. Então, às vezes eu quero algo, eu bato o pé, tenho que receber isso, eu tenho que ganhar isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar, eu preciso. Só que uma coisa que eu devo fazer e não faço é pedir a Deus, Senhor, é da sua vontade que eu obtenha tal coisa? É da tua vontade que eu adquire tal coisa? É da tua vontade que eu vá em tal lugar? Então, quando eu não faço essa pergunta a Deus, significa dizer que eu estou ignorando a paternidade de Deus. Ou seja, Ele é meu Pai, mas eu já sei o que estou fazendo. Sei que vai dar certo, sei que é bom para mim, sei que não vai dar problema, quando na verdade eu não sei nada. E o próprio Tiago, o apóstolo, ele escreveu isso. Quer ver? Olha o que Tiago escreve acerca exatamente desse comportamento do homem, quando na sua oração, ou nas suas decisões, ele ignora o fato de Deus estar dirigindo a sua vida. Vamos ver que o livro de Tiago é depois do livro dos Hebreus, certo? Depois do livro dos Hebreus. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 19 do capítulo 1 para uma compreensão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é isso. Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha isso. Tá certo? Então, você quer ser bem-sucedido no que você realizar? Você precisa cumprir a palavra de Deus. Observe o que Jesus disse, e João escreveu: se vós me amareis, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, guardareis a minha ordem. Se você quer ter sucesso, você precisa amar a Deus. E para você amar a Deus, a prova do seu amor está na obediência à palavra dele. A partir do momento que você começa a obedecer a palavra dele, você já está recebendo, ou já recebeu o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Sobre a personalidade do Espírito Santo, tem aqui, ó, provada por suas características. Esse aqui é o esboço, tá? O Espírito Santo, ele é inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade. E a prova de suas obras está em ele ensinar, ele guiar, ele comissionar, ele dá ordens a homens, ele age no homem, ele intercede e ele fala. A prova que lhe é atribuído, ele pode ser obedecido, olha isso, ele pode ser, pode-se mentir a ele pode ser resistido, ele pode ser reverenciado, pode-se blasfemar contra o Espírito Santo e pode ser entristecido, o Espírito Santo pode ser entristecido, e ele pode ser ultrajado. O que é ultrajado? Ultrajado é ofendido. Você pode ofender o Espírito Santo, você pode desacreditar, desrespeitar o Espírito Santo. Só que há uma consequência. Tá certo? Portanto, quando Tiago escreve aqui que para você ter sucesso no que você realizar, é necessário você guardar as palavras de Deus. Então é importante você entender que às vezes o insucesso é fruto da desobediência à palavra de Deus. Muitas pessoas têm insucesso na vida, em todos os aspectos. Na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional, na vida estudantil, na vida religiosa. Tem pessoas que vivem uma vida de insucessos. Por quê? Porque faz tudo contra a vontade de Deus. Não faz nada de acordo à vontade. Não espera a vontade de Deus. A vontade de Deus não prevalece. A vontade de Deus não é suprema. Ele acha que é a vontade dele que prevalece. E não é. Então, quando você deixa de fazer a vontade de Deus, logo você não tem um caráter cristão. Você não tem. É sério isso, hein? Você não tem o Espírito Santo na sua vida. Não adianta você falar, eu tenho o Espírito. O que prova? Qual é a prova do Espírito Santo na sua vida? Primeira pergunta, você obedece a palavra de Deus? Se não obedece, você não tem o Espírito Santo. Certo? Quando nós obedecemos às leis constituídas no país, no município, as leis vigentes, significa dizer que nós somos caráter. Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz que a lei foi feita para os infratores, ou seja, para enquadrar os infratores nas suas infrações. O infrator, quando ele comete alguma infração, trânsito, ou ele comete algum suicídio, feminicídio, enfim, algum erro que ele comete, onde a lei diz para ele não fazer, ele vai e faz, a lei então faz o quê? Ela pune, que no caso é a justiça, né? A justiça, de acordo com a lei, pune aquela pessoa enquadrando ele no artigo penal. O artigo civil, seja lá qual for. Se for o Código Civil, o Código Penal, não importa qual é o código. A pessoa, ela é enquadrada naquele código, naquela conduta que era para ele obedecer e ele desobedece. Ou
Ou seja, há uma consequência aos que desobedecem à lei do país, assim como há consequência aos que desobedecem à palavra de Deus. Então, se você faz algo em desobediência à palavra de Deus, desculpa, você apenas tem uma religião, mas a tua religião não é pura. Olha o que ele disse aqui, Tiago escreveu. Ó, isso aqui é forte. Versículo 26, do capítulo 1 da epístola do apóstolo Tiago. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é falsa. Vã é o mesmo que falsa, é à toa. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha isso. Então, quando você está corrompido, você está contaminado. Então, a contaminação do pecado, ela corrompe. Ela corrompe os maus costumes, ela corrompe o bom caráter. Ela corrompe os bons costumes, o bom caráter, o bom comportamento. Quando o comportamento é corrompido, você passa a ter uma vida corrompida. E, consequentemente, você passa a corromper as demais pessoas, ou seja, você se torna uma pessoa corruptora. Além de corrupto, você transmite, você propaga a corrupção. Isso é um erro, um pecado, dose dupla. Além de você estar corrompido, você consegue corromper as demais pessoas. Isso pode trazer a você consequências irreparáveis. Por isso, da necessidade de você se tornar um cristão, com caráter cristão, pedir a Deus que não retire de você o Espírito Santo, caso você já teve. Se você nunca teve o Espírito Santo e nunca experimentou essa sensação agradável de ter a presença, de ter a proteção, de ter as diretrizes, a companhia do Espírito Santo, peça o Espírito Santo. E como que se pede o Espírito Santo? Senhor, eu quero me tornar um cristão verdadeiro e quero receber de Ti o caráter do cristão. Quando se pede o caráter cristão, como eu já disse, o caráter está atrelado ao Espírito. Então, se você quer o caráter de Deus, automaticamente você está pedindo para Deus colocar em você o Espírito Santo dele. E aí Ele coloca o Espírito Santo dele em você. E a partir daí, você já não manda mais em sua própria vida. É Deus que vai dirigir a tua vida. E você vai ver o quanto isso será diferente, o quanto isso será essencial, fundamental, o quanto isso será importante, o quanto vai fazer diferença na tua vida. Essa é a primeira aula sobre o Espírito Santo. Nós vamos trazer outras aulas, certo? A aula de número 2, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão do Espírito Santo. Você vai entender quão importante é ter o Espírito Santo e quão triste é não ter o Espírito Santo. Ok? Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.